problema em matemática básica, eu pensei em te passar a parte inicial de cálculo 1, tá? Porque também não adiantaria a gente ver, sei lá, a equação da reta do ensino médio. Então, a gente não Exato. pode voltar tanto, apesar de ser importante, entende? A Uhum. gente tem que dar alguns passos meio largos e meio que durante a explicação, daí eu posso eventualmente voltar, isso aqui vem lá daquele assunto lá do primeiro ano, sabe? Mas a gente tem que focar em cálculo, pelo menos, né? Tu supostamente tá fazendo qual cálculo agora? Agora é 2. Cálculo Mas 2, né? Cálculo 2 já tem coisa pra caramba já, né? Que com certeza pega a base de cálculo 1 lá. e aí, o que aconteceu por conta da pandemia? Parece que vai ser mais. Ou falando para você vai ser mais fácil, mas não vão ser. Eles vão pegar todo o conteúdo. Em vez de eu voltar a matéria inteira, eles falaram assim: você vai fazer uma prova, 2 provas, e a gente vai pegar todo o conteúdo de cálculo 1 e a gente vai dar a prova para você. Então, se você passar, passou, senão você vai ter que refazer a matéria do começo. 2 provas, vai ser assunto pra caramba nessas 2 provas, né? Sim, e aí vai ser a manhã inteira a prova dura, Caraca. num sábado. Bem, quando que é a tua prova? Ela só vai ser mais pro. Daqui uns 4 meses, eu imagino, dessa prova. Vou ter tempo Entendi. para dar uma estudada. Tem bastante tempo, tem É bastante que tempo. eu tenho outras matérias para estudar, mas. Claro, daí ferrou. Mas assim, tempo até a prova tem bastante, né? Infelizmente, tu não tem muito tempo, né? Essa é a questão. Né? Então, tudo bem, vamos tentar fazer o nosso máximo. Eu vou te mandar aqui essa apostila que nós estamos vendo aqui, né? Já está lá no teu WhatsApp. Ela é muito boa, ela vai direto ao ponto. É o que tu precisa no momento, tá? Show. E a gente vai seguir por ela. Bem, eu acredito que a gente vai começar do começo aqui, mas antes eu quero te apresentar a apostila, ela é bem interessante. Olha só, ela começa com alguns formulários de coisinhas que, vamos dizer assim, qualquer professor de cálculo considera matéria já dada e que tu tem que saber de cor e salteado, entendeu? Então, claro, tu pode não saber aqui, mas os Eu professores não de vou cálculo saber, consideram. eu vou lembrar, mas eu vou estudar isso, com certeza. Claro. Claro, eu tô aqui para te ajudar, só que o teu professor vai te cobrar as coisas, né? Então tem que ser, tem que ser realista contigo. As matérias que eu vou falar agora, nessa introdução, elas são coisas que o professor já considera que tu sabe, entendeu? Não eu, mas o teu professor que vai te dar nota, sacou? Ele fala, tipo, vocês estudou em casa porque isso é obrigação vocês saberem. Exato, exatamente isso. Beleza. Outra coisa também, qualquer conta que eu faça, eu vou te mandar depois no WhatsApp. Então tu não precisa se desesperar para copiar as coisas, tá? Eu vou te mandar tudo lá, pode ficar tranquilo. Tá bom. Isso aí, respira fundo e tal. Bem, aqui a gente tem então, a nossa famosa círculo trigonométrico, né? Que é onde tem os ângulozinhos. Então aqui a gente tem os valores de seno e de cosseno para os ângulos notáveis, principalmente, né? 30 graus, 45 graus, 60. Né? Um conteúdo que com certeza tu já ouviu falar e os professores consideram matéria assim mais que dada. Aqui a gente tem as funções trigonométricas, né? O seno, cosseno, tangente, quais são as relações, de onde eles surgem, esse tipo de coisa. Aqui temos algumas relações trigonométricas, vamos dizer assim, operações algébricas envolvendo funções trigonométricas. Né? Então, vai ter muita conta de cálculo, principalmente as integrais, que é lá para o fim, né? Que tem que usar isso aqui para conseguir resolver. Então, claro, em derivada também tem, mas integral aparece muito. Portanto, bem importante isso aqui. Tem as propriedades de logaritmos, né? Não sei por que todo mundo se assusta quando ouve essa palavra. Logaritmo, daí a pessoa já sai correndo, mas é tranquilo. Nossa, uns 4 anos atrás. Faz 4 anos que tu não vê um logaritmo na tua vida? 3 anos. Bem, eu devo te dizer que o logaritmo aqui, ele é simpático, comparado com as coisas que vão aparecer em cálculo 2. Para falar a verdade, assim, tem coisa de cálculo 2 que até eu tenho dificuldade. Por Meu exemplo, Deus. recentemente, eu dou aula disso há trocentos anos. Por exemplo, recentemente eu tive uma aluna do IME, né, que é a parte de matemática lá da USP, e, pô, ela me trazia uns negócios cabeludíssimos para conseguir resolver. Eu não conseguia na hora, eu tinha que dar uma pensada e tal, às vezes não conseguia, na moral. Tem amigo meu que falou que o professor saía da sala, tipo, do mercado e falava, boa sorte. Tipo, ele me ligava porque ninguém ia conseguir colar. Normal. Eu tô acostumado com isso porque lá no ITA tem um negócio chamado disciplina consciente,
Então, o professor não fica na sala durante a prova, sabe? Só que ninguém cola também. Porque, O bagulho é insano lá, né? Velho? Chega um cara de fuzil, assim, se tu colar e tal. O negócio é doido. Bem, propriedades logaritmo, então, eventualmente, o que vai acontecer? Vão ter contas que tu vai precisar dar uma modificada, assim, para conseguir resolver, né? E daí, pô, tem que usar as propriedades. Então, essas propriedades é tipo na gramática, aqueles negócios de paroxítona, que tu pode pôr o acento num lugar e não pode no outro. Propriedades matemáticas são assim. São coisas que você pode fazer com as funções que vão te ajudar em determinadas situações. Então, tem as propriedades exponenciais também. Exponencial é potência, né? Númerozinhos elevado a outros númerozinhos. Isso ainda eu lembro. Beleza, ótimo, perfeito. Acho que lembro. Tem umas que a gente se esquece, assim, tipo, Mas sinceramente. aí é só voltar lá um pouquinho. Tem que voltar um pouco. Vídeo. Eu vi uns vídeos seus também. Ah, é? Você viu? Eu dei uma olhada por cima. Que chique. Beleza. Ó, aqui tem umas propriedades que tu não vai usar nunca. Eu não usei nunca. Isso aqui na minha vida não vou usar agora. Nunca. Função par, ímpar e periódica são características de função, né? Só para saber que tá aqui. Limites notáveis. Ah, esse carinha aqui é chato. Logo, na nossa, sei lá, terceira aula, ou antes, a gente vai começar a ver limites. Lembra dos limites? Sim, eu tive dificuldade. Eles testaram os seus limites, né? Testou os limites da sua paciência. O meu também. De paciência. O limite é tenso porque, tipo, diferente da derivada, que assim, qualquer engenheiro, qualquer professor de exatas usa derivada o tempo todo na vida, integral também. Isso é um fato, não tem como fugir. Tu vai ser engenheira, tu tem que usar derivada. Agora, limite não. Então, é um negócio meio solto, sabe? Daí acaba que tu não usa e acaba que tu esquece. Então, limite é um negocinho chato. Ainda mais esses aqui, os lotáveis, que são limites que não tem lógica. Não tem lógica nenhuma, tu só decora e pronto, entendeu? Esses em específico, eles não têm lógica nenhuma. Então, tu vai ter que decorar. Quando eles aparecerem, ou algo semelhante a eles aparecerem, daí você, existe um limite notável, daí você pega a resposta assim, à mão e coloca na conta. Tá bom? E quando não for o caso, né, nós vamos ter formas indeterminadas, que são, vamos dizer assim, números que não fazem sentido, né? Todos esses aqui são números que não fazem sentido. Quando eles aparecerem numa conta, você vai ter que fazer alguma álgebra, uma modificação ali, alguma coisinha na conta, para conseguir descobrir qual é a resposta verdadeira que esses símbolos aqui te escondem, né? Quando aparecer o infinito por infinito, 0 sobre 0, na verdade ele está escondendo uma resposta de verdade por trás dele. A definição de derivada, que é a fórmula de Newton. Aplicação linear é tipo uma equação para chegar em respostas usando derivada. Tipo, qual é a raiz de 65? Não sei. Mas se tu usar uma derivada, tu consegue chegar na resposta disso. Então, são umas dicas aqui. Aqui tem uma tabela de derivadas integrais. Eu acredito que tu saiba que tu vai ter que decorar, né? Sim, que eu tinha. Agora eu não vou lembrar mais, por isso que eu falo. Eu tô preocupada, porque se você não tem um bom fundamento de cálculo 2, você não consegue nada mais. Acabou. De fato. Bem, mas assim, as derivadas tem que decorar pelo menos até a 10 aqui só. De resto, a gente... Deixa eu até dar uma... mas é o que vai mais usar, tipo, querendo ou não, assim, lá não é uma questão de... Porque o professor sabe também que a galera acorda 4, 5 horas da manhã. Ele puxa, alguns puxam, mas outros pegam um pouco mais leve, assim. Pena que você não teve eu como professor, eu tava nem aí pra nota, assim, tipo, eu dava nota, assim, você me pediu, professor, mas isso aqui tu não pode dar um ponto, pega um ponto. Porque, cara, o aluno quer aprender, ele aprende, né? Nota é um negócio objetivo. Não, uma vez, assim, nossa, não, já tipo, nossa, eu tinha professor de microcontrolador que uma vez ele me deixou na sala até 11h42. Pô, os caras são terroristas, hein? Eu só tinha eu de mulher. Zoado, né? Bem, anyway, tá aí, né? Então, tem umas regrinhas aí que tem que decorar, né? Integral também, a gente decora até a sexta, aqui já tá bom. E é isso, bem. Como é que começa o conteúdo de cálculo? Ele começa com uma boa revisão de funções do ensino médio. Então, aqui ainda não é o cálculos que o Newton inventou, né? É, na verdade, uma revisãozinha do ensino médio que todo mundo precisa fazer para conseguir resolver limite, derivada, etc. Então,
A apostila em especial, ela passa aqui um pouquinho explicando conjuntos de números e tal. A gente vai passar por tudo isso, não vamos falar sobre isso. Eu só quero que tu saiba que existe, em especial, existem os números racionais, né? Ele fala rapidamente sobre os números racionais e os irracionais, né? Esses são os únicos números que eu acho interessante parar um pouco para falar, porque racionais, né? Racionais vem de razão, lógica. Então, existe uma lógica por trás dos números racionais. Por exemplo, tu já deve ter visto o número 0,333333333, né? Que é, na real, a fração 1/3, né? Existe uma lógica nesse número. Apesar dele ser infinito e esquisito, se eu te perguntar qual é o próximo número que vem depois do 3, tu sabe que é o 3. Depois é o 3 de novo. Então, repete o 3. Então, existe uma racionalidade. Agora, por exemplo, no π, no e, no raiz de 2, raiz de 3, não tem como saber quais são os números. São os chamados números irracionais, né? Se tu colocar o π na calculadora agora, vai ter 3,1415926, eu não sei o próximo, não tem lógica. Né? Então, por isso que eles são irracionais, não tem lógica. Beleza. Então, e o especial? Não dá para escrever números irracionais com fração. Então, isso te permite vários cálculos interessantes às vezes. Mas, por hora, vamos deixar de lado, não é tão usado em cálculo, não. Vamos falar de desigualdade. Isso sim aparece com muita frequência no cálculo, tá? Muito. Bem, o que é uma desigualdade? Quando a gente está falando de igualdade, tem uma coisa muito interessante que acontece, né? Que é uma comparação, que é uma sentença verdadeira. Só um segundo aqui. O microfone esquisito, parece um microfone de Silvio Santos. Deixa eu colocar aqui no Paint, eu quero te mostrar uma conta. Tá, deixa eu... Só um segundinho. Tá me ouvindo bem? Ficou um pouquinho mais baixo agora. É sim, eu tive que colocar o microfone longe. Ah, tá. É que eu tava com o microfone perto da boca, daí eu tenho que tirar ele eu tenho que segurar a caneta aqui, né? Senão eu não consigo fazer a conta. Mas tá para vir um microfoninho melhor aí. Vamos lá, então. Bem, quando a gente tem uma conta bem boba, do tipo, sei lá, 2x mais 1 igual a 5, por exemplo. Bem, o que está acontecendo aqui? Isso é uma sentença. Eu acabei de falar uma frase, 2x mais 1 igual a 5. Sim. Nesse caso aqui, existe um único valor que faz essa frase ser verdadeira. Um único valor para x, né, que faz essa frase ser verdadeira. Qual é? É o 2. É obrigatório que o x seja igual a 2 para que a frase 2x mais 1 igual a 5 seja verdadeira. Né? A gente pode fazer uma conta para encontrar isso. Por exemplo, subtrair um dos dois lados, vai ficar 4 aqui. E dividir 2 dos dois lados, vai ficar 2. Muito bem. Essa é a resposta da frase, então é necessário que seja 2. Agora, eu posso pegar uma frase parecida, eu posso até copiar aqui, para não perder tanto tempo, e colocar aqui, e colocar um sinal de maior aqui. 2x mais 1 é maior que 5. Então, nesse caso, não existe apenas uma resposta que faz a frase ser verdadeira. Existem infinitas respostas que fazem a frase ser verdadeira. Por exemplo, se eu colocar x igual a 300, vai ser verdade? 2 vezes 300 mais 1 é maior que 5. Sem nem fazer a conta. Existem infinitas respostas, né? Então, isso é uma desigualdade. A desigualdade, ela te dá, na verdade, um intervalo de respostas verdadeiras. O intervalo de respostas verdadeiras aqui para x é x maior que 2. Okay? Qualquer valor maior que 2 que tu coloque ali vai fazer a frase ser verdadeira. Menor não vai fazer ela ser verdadeira. Então, essa é a ideia da desigualdade. Aqui começa a compreensão da desigualdade. Porque muita gente tem medo de desigualdade, porque tem muito detalhe no meio da conta, mas, na verdade, é porque compara muito com igualdade. Então, na verdade, tem muita diferença. Muita diferença. Nós estamos buscando um intervalo de respostas verdadeiras, não apenas um único valor. Muito bem. Vamos voltar para a apostila, então. E aí, como é que tu tá de Bhaskara? Me fala, manja da Bhaskara? Nossa, se eu pegar para fazer, eu vou... Assim, se eu treinar um pouquinho, né, que hoje... eu sou sincera, eu vim do cru, assim, né? Então, mas se eu pegar rapidinho, isso daí eu vou lembrar, porque eu gostava muito na escola. Esse é 7ª série e tal. Ótimo, porque Bhaskara aparece o tempo todo. Aparece muito, né?
Sabe Eu o lembro aluno que que eu falava no fazia, ensino tipo, de médio? boa isso. Aham. O aluno falava no ensino médio assim, não vou usar Bhaskara para nada. É verdade, se tu não seguir em exatas, tu não vai usar para nada. Mas em exatas a gente usa o tempo todo. É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes Isso, esse é o delta. o delta. Aí depois. Depois tem mais uma conta lá. Tem mais uma embaixo lá que. Isso. Bem, as desigualdades elas têm uma série de regras que são parecidas com as regras de igualdade até. Mas tem uma regra que ela é bem importante para resolver as contas e para resolver as contas que nós vamos fazer hoje, por sinal. Olha só, começa aqui. Se A maior que B, então A mais C é maior que B mais C. Ou seja, pensa num número, pensa em outro. 3 é maior que 2, né? Por exemplo. Sim. Se tu soma um número, o mesmo número dos dois lados, continua sendo verdade essa desigualdade. Some um dos dois lados, vai ficar 4 maior que 3, beleza. Se tu, vamos dizer assim, subtrai também, vai ficar a mesma lógica. Se tu multiplica um número positivo dos dois lados, também. Agora, se você multiplica o negativo, a coisa muda. Olha só. Se A maior que B e C pertence aos reais negativos, esse sinal de menos aqui significa negativo. Então, em outras palavras, ele está multiplicando o número negativo dos dois lados aqui. Perceba que o sentido da desigualdade mudou, né? Uhum. Pois é. Doideira, né? Porque, imagina, tu tem 3 maior que 2, beleza. 3 maior que 2, tudo certo. Agora tu multiplica menos 2 dos dois lados. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, não é mesmo? Uhum. E menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então ficaria menos 6 aqui, né? Ficaria menos 6. E aqui ficaria menos 4. Uhum. Só que menos 6 é menor que menos 4. Sim. Né? Pensa na reta lá, né? O reta aí só voltando. É isso, e numa dívida também, né? Então o menos 6 é menor. Esse não. Sendo assim, então tem que. Essa é a única regra aqui que o pessoal esquece, mas que é muito importante, aparece o tempo todo, tá? Então eu vou até fazer o seguinte: eu vou até pegar a regra 15 e vou colar lá no teu WhatsApp. Uhum. Beleza, porque ela aparece com muita frequência. Agora, beleza, estamos lá aí, estamos falando de desigualdade, vamos falar de intervalos agora. Então, como eu falei, né, quando a gente está buscando uma desigualdade, na solução de uma desigualdade, a gente está procurando aquele intervalo onde a sentença é verdadeira. Por exemplo, aqui, olha só. X² menos 3x menor ou igual a 10. Com certeza existe uma faixa de valores onde isso é verdade. Mas existe uma faixa onde não é verdade. Não é qualquer valor que eu posso colocar ali que vai ser verdade. Por exemplo, se eu colocar 0, x igual a 0, né? Uhum. Vai ficar, os dois termos ali tem x, então vai zerar os dois, né? Vai ficar 0 menor que 10, menor ou igual a 10, isso é verdade, o 0 é menor ou igual a 10, né? Exato. Bem, agora, se eu colocar, por exemplo, o x igual a... A portaria tá ligando aqui, não tá parando? Só um minutinho. Desculpa. Desculpa, o vizinho tá com uma mania de trocar o carro aqui da vaga, tá difícil. Eita, vai ter que sair? Esses dias ele tava na minha vaga. Agora Mala esses vizinhos, hein? Não falei nada, mas quando é o contrário, eu não deixei. Tipo, eu parei na vaga dele e fiquei quieta. Enfim. Tá certo, tem que dar ali mesmo. Tem um vizinho, a gente não tem carro, né? Eu e meu namorado. Uhum. Daí o cara às vezes estaciona lá forgado demais, nem pra pagar uns 50 pila pra mim por Pô, eu acho uma sacanagem isso. Pô, acho sacanagem também.
E daí, quando meu pai vai lá, o carro dele é meio grande, né? Ele estaciona, a vaga do cara que usa a minha vaga é do lado, né? Óbvio. Então, Daí o cara estaciona mal e não tudo consegue torto estacionar. e a gente Pois não é. consegue parar no certo. Uns otários mesmo. Olha o que aconteceu isso. E ele ainda reclama. Tipo, esses dias eu tava dentro de casa, ele ficou reclamando, sendo que eu tava conversando normal. Tem vizinho que é muito folgado, tá? Isso daqui é. Pois é. O que mora aqui perto de casa é um gaúcho, daí tu já viu, né? Gaúcho é tudo folgado. Eu sou catarinense, né? Então. Sempre tem uma briga. Meus amigos catarinenses também. Pois é. Pode crer. Bem, então aqui existem números que valem e números que não valem, né? O 0 a gente testou e viu que vale. Sim. Agora, vamos pensar aqui, o 100, por exemplo, não, né? Porque se eu fizer 100 ao quadrado, vai ficar 10.000. Aí vai ficar 10.000 menos 300. Isso é um número muito maior que 10. Sim. Né? Então, tem número que vale, tem número que não vale. A gente tem que descobrir quais são os que valem. Para isso, a gente tem que resolver essa conta. Só que a gente tem que resolver essa conta levando em conta que é uma desigualdade. Né? Mas, além do fato de ser uma desigualdade, ela é uma equação de segundo grau. Veja que tem um x ao quadrado aqui. Sim. Então, quando tem uma equação de segundo grau, bem, quando tem qualquer conta na matemática, a gente tem que buscar a forma que a gente sabe resolver. Né? Então, quando eu vejo uma equação de segundo grau, meu cérebro automaticamente já pensa em Bhaskara. Uhum. E é o caso que a gente vai ter que resolver Bhaskara. Só que a gente vai ter que resolver Bhaskara com muito mais cuidado do que quando é uma igualdade. Porque quando é uma igualdade, né, lá na escola a gente aprende a achar o x1 e o x2. Pronto. Sim, verdade. Aqui não. X1 e x2. Pois é, aqui a gente vai ter que ter uma atenção muito maior, muito maior. Mas a ideia é resolver Bhaskara. Começa por aí. Então eu vou fazer isso no Paint. A apostila ela resolve, pode até depois da aula dar uma olhada como ela faz, para ficar como, sei lá, um outro exemplo. Né? Mas eu quero fazer do meu jeito aqui, eu acho o meu jeito mais legal. Então, os dois estão certos, claro, mas o meu é mais didático. Então, beleza, x² menos 3x menor que 10. O que resolve uma equação de segundo grau é Bhaskara. Vou até te contar um segredo. Bhaskara não é o nome de verdade. O nome de verdade é fórmula quadrática. Algum brasileiro muito louco chamou de Bhaskara e a gente chama... Ficou forever. Ficou forever, exatamente. Então, bem, para resolver Bhaskara, a gente tem que deixar zero do lado direito do, entre aspas, igual, né? Eu estou deixando zero aqui, ou seja, eu passei todos os númerozinhos para o outro lado. Daqui a gente identifica, então, que o A tem que identificar, né? O A, o B e o C. Bem, você saberia me dizer qual é o A, qual é o B e qual é o C? Eu tenho que te perguntar essas coisas, não é porque eu sou chato. Eu sou chato pra... Não, você tá certo, é pra ver se eu lembro mesmo. Eu tenho que saber o que tu sabe, até onde eu posso ir, sacou? Então é isso. Tu sabe me dizer qual é o A, qual é o B e qual é o C? De cabeça agora, eu não... Não sabe? Não, vamos fazer aí, que aí depois... O A é sempre o número que multiplica o x ao quadrado. O B é o número que multiplica o x. Então o A é o 1, né? Porque não tem número aqui. Não tem número. Não é o 0. Se fosse o 0, não teria esse termo. Não. O B é o número que multiplica o x. Então é o 3? Não, é o menos 3. Menos 3. O sinal vem junto. O C também. O C é o número que está sozinho, menos 10. Beleza, sendo assim, a gente então tem que fazer agora o começo da equação de segundo grau, né? A fórmula quadrática da Bhaskara, que é o delta. Você lembra qual que é a equaçãozinha do delta? B² ao quadrado menos 4 vezes A vezes C? Exato. Então, pro nosso caso... Acho que o professor falava tanto da sétima série isso que ficou pra minha vida. Beleza. Tipo, aqui como é que vai ficar? Vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9, né? O sinal muda, né? Daí vai ficar menos 4 vezes 1, menos 1, menos 10. Então, isso aqui vai dar delta 9 menos dá mais, né? 40. Então vai ficar... vai ficar 49. 49. Alright? Right. Então encontramos o delta. Multiplica o 9. Beleza. Bem, agora tem que achar... Agora a segunda parte da conta é achar o x1 e o x2, né? Sim, esse daí eu vou... Você lembra como é que encontra o x?
Peraí. Vamos puxar lá na mente de 1910 a.C. Não ia lembrar. Menos B, mais ou menos raiz de Raiz delta de sobre delta sobre 2 vezes A. Isso. Então é uma formulinha decoradinha. E aí, às vezes as pessoas perguntam, ai meu Deus, mas por que tudo isso? Bem, de fato, né, a equação de segundo grau é um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, aqui, qualquer mamífero sabe que isso inclui os cachorros, os gatos, que o x aqui tem que ser 2, né? Sim. Por quê? Porque essa conta a gente consegue resolver por comparação. A gente pode dividir, claro, mas a gente consegue por comparação. O lado esquerdo tem que ser igual ao direito. Isso é óbvio, então, né, que tem que ser 2. Agora, Mas tem umas coisas assim que, por mais que sejam bobas, tipo, sei lá, pelo menos eu não lembro de professor ter frisado isso. Ele não fala mesmo, porque na escola tem que nivelar tudo por baixo. Essa é a bela democracia. A democracia é nivelar todo mundo por baixo, podar todo mundo. Falei, porra, por que não explicaram isso antes? Tem que ser igual ao X. Pois é, né? Por quê, né? E por que Bhaskara, o professor, joga esse bagulho na nossa frente e a gente, ai meu Deus, por quê? Porque olha só, minha amiga, aqui não dá para fazer essa comparação. Eu não consigo comparar diretamente, entendeu? Uhum. Qual é o número que tem que estar no X para dar 10? Então a gente tem que ter uma formulinha decoradinha, infelizmente. Sacou? Então essa é a ideia. Infelizmente existe isso para equação de segundo grau, porque para equação de quinto grau já não existe. Então, eu acho que só até o quarto grau tem equação. Meu Deus. Tem um nome específico lá que eu não lembro agora. Bem, de toda forma, nós podemos encontrar o X agora. Uhum. Eu já vou te dar uma explicação melhor sobre o que é esse X, porque às vezes a gente acha ele e não sabe o que ele significa, né? Bem, o nosso B é menos 3. Então é menos 3. Uhum. Mais ou menos raiz de delta. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. 7, porque a raiz quadrada faz uma pergunta para a gente, né? Qual número multiplicado por ele mesmo está da alternativa da raiz? Então, aqui a gente vai ter menos... Não, minha mãe fazia decorar tabuada, porque, tipo assim, nunca explicar. Uma coisa, número multiplicado por ele mesmo, eu sempre decorava tabuada. Não, que bom que ela mandou, né? Que a pessoa, passados 15 anos, não sabia a tabuada, tem que levar um tapa na cara. E meus pais batiam. Bem, anyway, né? Aqui a gente vai ter 2 x's, né? A gente vai ter o x quando é mais e o x quando é menos. Então, eu gosto de chamar de x mais, porque eu vou pegar quando é mais. Daí vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. Né? E aqui menos, 3 menos 7 é menos 4. Menos 4 vai dar menos 2, né? Isso aí. Menos 2. Muito bem, é o que temos, né? Temos essas duas raízes. Agora, o que elas significam? A gente chama elas de raízes, né? O x1 e o x2 são raízes. Mas o que são raízes? Ai, meu Deus, o que são raízes? Vamos ver. Se nós fizéssemos um gráfico dessa função, afinal de contas, todas as funções geram gráficos, essa função aqui, ela seria uma parábola. Tipo o que Jesus falava, parábolas. Nossa, por isso que Jesus era bom em matemática. Ele era bom em matemática porque ele manjava de parábolas, entendeu? Tipo isso. Exato. Então... Tem o X e o Y. Bem, aqui está a nossa parábola. Eu desenhei ela virada para cima, por quê? Eu poderia ter feito uma parábola virada para baixo. Sim. Parábola é tipo uma antena parabólica, olha o nome, só que é só uma foto 2D dela, entendeu? Isso. Eu fiz ela virada para cima por causa da equação. Essa equação aqui, que é a equação que geraria a parábola, né? Sim. Ela tem o A positivo, né? O A é mais 1 positivo. Então ele é para cima. Porque... Exato, se fosse negativo era para baixo. Beleza, agora o que são esses números aqui, os 5 e menos 2? Eles são, na realidade, os números em que essa parábola cruza o eixo X. Só isso. Né? É só o eixo X, né? É só os valores onde cruza o eixo X, exatamente. Que é o X, aqui é o Y. Bem, tem uma interpretação numérica também para a gente ter sobre as raízes. Né? As raízes, elas são os valores... Isso é muito importante aqui para o nosso problema. As raízes, elas são os valores que eu coloco na função e a função zera.
Por exemplo, se eu colocar menos 2 aqui nessa equação, vai dar 0. Tá vendo? Menos 2 elevado a 2 dá 4. 2 vezes menos 3, né? Isso aqui vai ficar menos... Bem, peraí. Vai ficar menos 6, né? Tô viajando. Na trocentésima aula do dia eu já tô meio louco. Já. Não tem como. E daí o que vai acontecer? 4 menos 6... Pera, tô viajando? Não posso estar errando isso. Deixa eu voltar aqui, que eu tô viajando. É menos 2. Vamos pegar o 5. 5 é um número mais legal. Um número positivo, simpático. 5. 25 ao quadrado. Aqui vai ficar menos 15, menos 10. Então, menos 15 com menos 10 é menos 25. Com 25 dá 0. Isso. Exatamente. Então, realmente, as raízes são números que você coloca e zera. Menos 2 vai acontecer a mesma coisa. Vai ficar 4 mais 6 menos 10. Então, aqui ficou 10, aqui ficou menos 10, Muito bem. São números que zeram. Agora, note o seguinte. Essa expressão aqui, ela está te pedindo os números que são menores que zero. Ou iguais, né? Não. Menores ou iguais, exatamente. Então, por isso que as raízes vão fazer parte da resposta. Mas eu quero que sejam menores ou iguais. Ou seja, todos os números que eu coloco aqui e fique menor ou igual a zero. Agora, se eu olhar para o gráfico, me ajuda muito a entender isso. Por quê? Repare uma coisa, né? Digamos que eu pegue um número maior que 5, por exemplo, 6. Se eu for pegar o valor de y dele, que no caso é a resposta da equação, não vai dar 0. Né? Não vai dar o 0 que está aparecendo aqui. Por sinal, vai dar um número maior que 0. Olha só. Sei que esse número aqui é maior que 0. Vai continuar. É um y positivo, né? Isso. Beleza? Então aqui é maior que 0. Curiosamente, se eu pegar um número menor que menos 2 também. Se eu pegar o menos 3, também vai dar um número maior que 0. Aqui eu não sei, vou chutar, tá? Eu sei que é maior que 0, mas eu vou dizer que é, sei lá, 5. Aqui eu vou dizer que é 4. São números maiores que 0. Sim. Perceba que eu peguei, olha só, valores maiores que a maior raiz e menores que a menor raiz. Agora vem o grande lance. Se eu pegar valores entre as raízes, tu pode ter certeza, vai sempre ser um valor negativo. Por exemplo, um valor entre as raízes. A gente tinha testado o 0, né? O 0 está entre menos 2 e 6. Mas eu vou testar outro valor, por exemplo, o 3 aqui. Tá. Testar o 3 de rosinha. Ó, o 3 vai me dar um y negativo. Porque está embaixo do eixo x, tá vendo? É um número negativo, né? É um, sei lá, menos 3 que seja. Se eu pegar qualquer valor aqui, vai dar negativo. Qualquer valor entre as raízes, entre menos 2 e 5, vai dar negativo. E é justamente isso que o problema está pedindo. Que dê valores Dê um valor ou menores que 0. Menores ou iguais a 0, exatamente. E aí, o gráfico me mostra que se eu pegar qualquer valor entre as raízes, ou seja, entre menos 2 e 5, eu vou respeitar essa regra. Então, pronto, está resolvido. Então, a gente escreve assim, ó, o professor dá 10 na prova. Verificando o gráfico, vemos que qualquer valor de x entre as raízes menos 2... Sorte que eu digito rápido, né? Menos 2 e 5 valem como resposta. Sendo assim, temos que a solução da desigualdade é... 2 pontos. Solução. Tu pode escrever que a solução é, por exemplo, intervalo fechado de menos 2 até 5, intervalo fechado. Qualquer valor dentro desse intervalo entre menos 2 e 5 vai respeitar essa equação. Exato. Pode testar qualquer um, né? 1, por exemplo, número 1. Vai ficar 1 menos 3, vai dar menos 2, menor que 10. Ponto. Está começando a coçar o meu cérebro de alguma lembrança de cálculo. Ah, é? Então tá ótimo. Na verdade, isso é da escola, né? Não é nem cálculo. Certo. Olha só, eu sou meio socrático quando eu ensino. Sócrates dizia que tu só aprende quando tu percebe que tu não sabe.
né? Se eu ficar fazendo conta, vai parecer óbvio, porque é óbvio. Eu trabalho com isso há muito tempo, tem que ser óbvio. Eu tenho que fazer lista de exercícios. Quando a gente vê alguém que sabe fazer uma coisa, a pessoa que sabe fazer, ela sempre vai pelo caminho certo, né? Só que a gente, quando erra, a gente escolhe caminhos errados para resolver a conta. Então é isso que eu quero que tu sinta, tá? Eu vou te pedir 2 contas aqui, mais básicas do que o que eu fiz, bem mais básicas. Eu quero ver como é que tu se sai, tá? Meu Deus. Tranquilo, fica tranquilo. Não consegui fazer, não tem problema. A primeira conta é essa aqui. E a segunda conta é essa aqui. Tá. Veja que é igualdade, eu não estou falando de desigualdade ainda, tá? Tá. Seguinte, eu também, quando eu proponho contas para meus alunos, eu, num primeiro momento, não quero que eles me perguntem nada, entendeu? Tá. Porque eles precisam sentir a dor, sentir a dificuldade do problema. Então, eu vou te dar 3 minutinhos até 8h30 para tentar resolver esses 2 problemas, tá? Tá bom. Eu vou te enviar o que eu já fiz da aula, aqui, principalmente essa segunda, né, que foi a resolução da equação de segundo grau. Pode precisar para resolver a 2, tá? A segunda conta aqui. Então, boa sorte. Já volto, tá? Tá. Positivos.
Voltei. E aí, como vão as continhas? É um erro grave, né? Mas o do lado igual aqui, do 3x mais 1 igual a 300. Isolei o 3x. O 1 ele passa para o outro lado, fica negativo, menos 300. 299 dividido por 399, 63. Errou. Peraí. Errou. Achei que estava estranho, porque tá número quebrado também. Bem, número quebrado vai dar, isso esquece. Número bonitinho é só na época lá da escola, onde a professora, tipo, pegava de um livrinho e tal. Aqui não tem nada a ver, que eu tirei da minha mente insana. Então, é para dar um número quebrado mesmo. O problema não é esse. O problema é que você passou o menos um, o mais um para o outro lado, tem que trocar o sinal, né? E daí vai ficar menos 300, menos 1. Isso não dá 299. É verdade. É 300 menos 1, eu não sou meio... ficaria positivo. Vai ficar negativo, né? Fica menos 301, né? Eu tô esquecendo o sinal, mas você conserva o sinal. Isso. Então, daí tu vai dividir, né? Menos 301 dividido por 3. Isso. Pronto, essa é a resposta. Se tu quisesse achar um número decimal, podia. 6,33. De um modo geral, a gente não usa números decimais no cálculo, a gente deixa a resposta em fração, tá? Sim. Pode crer. Agora, na segunda, tu conseguiu fazer a Bhaskara? Então, vai dar menos 25, menos 4 vezes 1 vezes 10. Aí, Menos 25? Não, dá mais 25. mais 25. Eu tô com menos na minha cabeça aqui. Tu tem que pensar que é b ao quadrado. E menos com menos dá mais, né? Positivo. Então dá 25. Vamos aí, errar o sinal já aplicado. Dá 21. É... 21? O que deu 21? Então, eu tô fazendo 25. Deixa eu menos fazer 4 vezes A vezes C, né? Menos 4 vezes 1. Isso. Vezes 10. Não, Isso. vezes 6. De onde tu tirou 10? Não sei de onde tirar, por isso. Né? Eu fiz uma conta aqui que eu coloquei um 10. Isso, Eu tô lesada esse horário, então. É verdade. Não, eu sei como é, eu também fico mega lesado essas horas. Eu tirei o número do além aqui, que eu tô com 10 na minha cabeça. Isso. Eu tirei. Eu sei que eu coloquei 10, porque eu anotei 10 no meu caderno, né? Aí realmente vai ficar muito difícil 10. Aí foi difícil. Então, Vamos lá. Eu vou pedir para que você faça a continha como se você estivesse fazendo para o seu professor valendo nota, entendeu? Tá bom. Porque eu quero ver como é que tu escreve e tal. O jeito que a gente escreve ajuda bastante a compreender a resposta. Pegar a conta certa, é o primeiro passo, gente. Vamos lá. Com paz no coração vai dar tudo certo. Quando chegar no valor do determinante, tu me fala, tá? Do delta. Tá.
fazendo aqui. Devagar. O delta disso deu 3,5. Não, não vai dar. Vamos lá, 25 menos 4 vezes 1 vezes 6, né? Ah, eu isolei o 6. Eu dividi por 6. Isso, quanto é 4 vezes 6, né? Essa é a grande questão aqui. Então, só isso, né? Dá 1. Tá? O delta dá 1, exatamente. Agora eu vou ter que lembrar a raiz é. Qual é a raiz quadrada de 1? Ou seja, qual número multiplicado por ele mesmo dá 1? Eu queria lembrar a formulinha embaixo. Mais um. Ah, sim, é. Bem, tá no WhatsApp, eu te mandei lá a conta, não Ah, tem tá, porque problema. eu não tô olhando. Tipo, eu tô. Por que se deu? Ah, tá. Mas de toda forma é b quadrado, Eu tava tentando quer dizer, puxar na menos b cabeça. mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Três o deltão. Oi? 3 o deltão. 3 delta 1? Parece, tá falando de negócio de avião? Não, 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 calma. Não, delta X, não, x1. eu quero saber qual é o x1 e o x2, essa é a questão. X2. Certinho. Qualquer dúvida, fala, tá? Não, eu tô tentando fazer aqui do jeito que eu lembro primeiro, porque se eu olhar, depois eu não vou ser sincera se eu tenho dúvida ou não. Não, mas não precisa ser sincera, não. O importante é acertar, pô. Vamos lá, vou falando o que eu vou fazer.
aqui. Eu fiz errado, mas 2,5. Errado. Então vamos Bem, fazer. vamos lá. Bem, o delta, como eu havia mostrado lá, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é 6, não é mais 6. Não tem que somar, que é vezes. Né? Fica por 6. Então, isso aqui vai ficar 1. E 25 menos 24 é 1. Tá. Agora a gente vai fazer a parte do x, então. Que foi a parte que tu errou. A parte do x é assim. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Essa aqui, né? O B, se a gente olhar o B é menos 5. O B não é 5. O B é menos 5. Então, esse sinal de menos aqui é adequação. Continua aqui. Menos, menos 5. E não colocou a porra do sinal, fica difícil. Beleza? Beleza. Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Qual que é a tua dúvida? Não, é que animal aqui não colocou menos B. Eu coloquei B. Mais menos raiz de... É onde todo mundo erra, Bhaskara. Então não se sinta tão mal assim. Não, o problema é que se eu tivesse colocado, a questão não é só o erro. A questão é ter colocado também. Pois é. Anyway. Bem, aqui vai ficar o quê? Né? Menos com menos dá mais 5. 5 positivo. E a raiz de 1 é 1, porque o número que é multiplicado por ele mesmo dá 1 aí tá certo, o segundo. Isso. Dividido por 2. Então, a gente vai ter o x mais, que é quando o 1 é positivo. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Agora, quando é menos... Que eu fiz. Agora, 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. O que tu errou? Na verdade, aqui, tá vendo que tem um... Não sei se você consegue ver aí. Eu não vejo você durante a aula, tá? Eu vejo só minha tela. Ah, tá. Então eu nem precisava ficar ligando isso aqui. Basicamente. Eu tenho que ver minha tela, né? Onde então, eu fiz 2 vezes. A primeira eu te falei besteira. A segunda que eu fiz errado. E a primeira eu fiz certo. Eu coloquei 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 igual a 3. Pô, que vacilo, hein? Devia ter ficado com a certa. Mas aí eu falei, ai, não é possível. Tipo, que isso? Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Eu vou até agora, para finalizar a aula, né? Eu vou te mostrar uma coisa bem legal. Existe um método de resolver a conta chamado soma e produto. A gente já sabe que as raízes são 3 e 2, né? Só que existe uma técnica bem legal que é o seguinte: a gente vai chamar agora as raízes de A e B. A gente vai pensar assim: quais dois números que somados dá menos o B, ou seja, dá 5, e menos 5 é 5 positivo, né? E quais dois números que multiplicados dá 6? Bem, dois números que somados dá 5 é 2 e 3, e dois números que multiplicados dá 6 é 2 e 3. Então, significa que as raízes, eu chamei de A e B, mas eu chamei para te confundir, desculpa, fiz errado aqui. Tem que chamar de x1 e x2 mesmo. Quais dois números que somados dá 5 e multiplicados dá 6? O 2 e o 3.
Então, é um jeito de resolver a equação de segundo grau. Quando tu consegue perceber rapidamente quais dois números que somados dá menos b e, ao mesmo tempo, multiplicado dá c, você já descobriu as Verdade, raízes. o professor um dia falou isso pra gente. Sim, é a técnica de soma e produto, mas ela só funciona quando os números são bonitinhos. Não espere números bonitinhos daí pra frente. Pois é. Bem, eu vou ter que finalizar por aqui, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Quando quiser fechar mais aula comigo, é só chamar. Eu vou fechar. Eu vou fechar sim. Eu vou... De bola. Um calendário atualizado. Calendário atualizado, já vou mandar. E eu vou fechar um pacote de 10 aulas. Show de bola. Então tá bom. Até a próxima.